Vamos lá. 1, 2, 3 e... Deus, por quê? Essa foi uma pergunta que eu fiz muitas e muitas vezes no meu devocional, no meu relacionamento com Deus. E sabe, todas as vezes que eu fazia essa pergunta era um momento que eu estava cansado, era um momento que eu estava exausto, era um momento que nada mais fazia sentido. E ali Deus ele sempre me respondia: permaneça, não retroceda, dê nenhum passo atrás. E no meio disso tudo, de várias respostas, ainda não me fazia sentido. No meio de várias respostas, ainda era difícil de crer. Porque o cansaço vinha, porque o desânimo vinha, porque você vê um cenário e às vezes você vê um monte de pessoas desistindo ou abrindo mão. E Deus ele sempre fala: filho, eu quero te fazer forte. A palavra dele diz: diga ao fraco que eu sou forte. Mas a palavra dele também diz que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu já falei isso em alguns vídeos anteriores, que permanência é sobre força, e força do altar, força de Deus. Permanência, nem sempre às vezes você vai entender o porquê de tudo, e o porquê às vezes é muito amplo, mas permanência tem a ver com aonde a sua âncora está firmada. E sabe, esse vídeo aqui é a continuação de outros que eu gravei, mas também eu quero fechar esse arco, porque você precisa entender que Deus ele tá te fazendo forte. Deus ele tá te dando estruturas, porque Deus está te dando estruturas inabaláveis. E no meio dessas perguntas todas, Deus ele me levou a ver a história de Jeremias. Jeremias, ele foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Muitas vezes ele é reconhecido como chorão ou como alguém sensível diante da presença de Deus, porque ele era alguém que não cessava lágrimas para um povo, ele não cessava lágrimas para uma nação, e todas as lágrimas que ele derramava era para acreditar em uma geração. E sabe, irmãos, Jeremias ele foi chamado novo de idade, mas Deus o levantou. Mesmo ele se sentindo incapaz, Deus o levantou para permanecer diante da dor. No meio desse caminho todo, chegamos ao capítulo 12 do seu livro. E no capítulo 12 do seu livro, ele chega a Deus num questionamento: Deus, por que os maus prosperam? Porque esse era o grito de alguém que era fiel, mas viu aqueles que eram infiéis crescerem, prosperarem, e ele que era fiel dá tudo errado na sua vida, dá tudo errado diante da sua nação. Esse era o grito daquele que sangrava, mas permanecia. Esse era um grito daquele que corria, mas estava exausto. E talvez esse seja o seu grito hoje. Deus, eu tô aqui, eu tô fazendo, eu tô correndo, mas eu tô cansado. Deus, eu tô aqui, eu já me entreguei, eu já fiz tudo, eu construí com sangue, eu formei com lágrimas. Mas parece que quanto mais eu me entrego, menos a minha entrega faz sentido. E quando chegamos a Jeremias capítulo 12, no verso 5, Deus responde a Jeremias e fala: Deus respondeu: Jeremias, se você se cansa apostando corrida com os homens, como é que vai correr mais do que os cavalos? Se você não se sente seguro numa terra de paz, como é que você vai conseguir viver nas matas do Rio Jordão? Aqui Deus está nos ensinando que maturidade não é você saber ter a resposta para tudo, mas maturidade é você ser dependente a Deus, mesmo diante de você não ter os porquês e nem as respostas. Porque Deus, muitas das vezes, diante da nossa dor, Ele está nos deixando mais fortes. Muitas das vezes, diante das circunstâncias, Ele está preparando testemunhos. Diante de marcas, Ele está preparando o seu testemunho de alguém que não retrocedeu, mas permaneceu fiel até o fim. Esse vídeo aqui é para você que estava querendo desistir, abrir mão de tudo. Fala assim: Deus, não faz sentido, velho. Não faz sentido viver, continuar. Tá pesado. Não faz sentido algum. Mas Deus tá falando: ei, se você não tá conseguindo competir com homens, como que eu vou te fazer você competir com cavalos? Como eu vou te fazer competir com coisas que são maiores que você? Porque o propósito de Deus na nossa vida, o chamado de Deus para a nossa vida é maior do que nós mesmos. Uma vez eu ouvi uma frase da minha pastora Maria Laura Zanini.
em que ela fala: não deixe que a sua dor seja maior que a sua missão. Porque a missão não é nossa, a missão é de Deus através de nós. Os lugares que Deus nos leva é para que nós sejamos disponíveis e dispostos a ter uma responsabilidade acima daquela missão, que Ele nos faz viver processos. Muitas das vezes a gente não vai entender o porquê de tudo, mas se nós cairmos, de algum jeito Ele vai nos levantar. Mas se tudo der errado, de algum jeito o nosso milagre vai ser operado. Porque todo mundo ama milagre, mas todo mundo odeia quando o milagre está prestes a acontecer. Porque vem os pensamentos de: cara, não é possível. Mas a palavra de Deus diz que para Deus nada é impossível. Porque haverá momentos e para você vai falar assim: cara, a melhor opção é desistir. Mas para Deus Ele vai falar: a melhor opção é permanecer. Permanecer em prosseguir e prosseguir em permanecer. Permanecer em conhecer a Cristo e prosseguir com isso. Porque quanto mais eu permaneço em Cristo, mais eu consigo prosseguir no meu chamado. E quanto mais eu prossigo no meu chamado, mais eu consigo permanecer em Cristo. E esse é o ciclo de um homem ou de uma mulher de Deus que precisa ser. Para conseguir correr contra os homens, mas também correr contra os cavalos. Porque a palavra de Deus diz: a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Então, mova-se para onde o Espírito Santo te quer te levar. Porque o silêncio de Deus, muitas das vezes, Ele só está esperando você cessar os ruídos à sua volta. Cessar os ruídos do medo, cessar os ruídos da dor, cessar os ruídos que você tem ouvido todo mundo, menos a voz de Deus. Cessar os ruídos do desespero. Cessar os ruídos faz você ouvir a Deus plenamente. Faz você ouvir a Deus no meio de uma tempestade. Chame Jesus para estar no mesmo barco que você. Mas o fato de Jesus estar no mesmo barco que você não vai te tirar de tempestades, mas vai fazer Ele estar com você no meio da tempestade. E o mesmo Jesus que está no barco na tempestade, Ele pode dormir, porque Ele sabe que pode estar rolando uma tempestade lá fora, mas não é o fim do chamado. Quando você entende plenamente o seu chamado, você entende que a crise não é o fim da sua vida, mas é um novo passo para um novo milagre. Porque Jesus, quando Ele acorda, Ele cessa a tempestade numa só palavra, numa só voz. Ele cessa a tempestade numa só frase. Porque está tendo uma tempestade e do nada Jesus anda em meio a ela e ainda convida a você a andar com Ele. Mas o último cara que fez isso, que foi Pedro, ele andou, mas no meio do caminho ele parou de focar na voz de Jesus, começou a ouvir a voz do trovão, a voz das águas agitarem. E aí veio o medo e tomou conta dele e ele afundou. E o que Jesus nos ensina aqui é que no meio de todo o barulho, você precisa cessar os ruídos das águas agitando de uma tempestade, os ruídos dos trovões, dos relâmpagos, e começar a ouvir apenas a voz de Cristo, para que você continue andando sobre as águas, para você continuar andando em meio ao impossível, para você continuar e não dar nenhum passo atrás. Retroceder nunca fará parte de um chamado de um homem de Deus, mas avançar em Cristo, permanecer, correr para o alvo, sem se desviar dele, sem se desviar para a direita ou para a esquerda, isso sim faz parte de um homem ou de uma mulher de Deus. Então, esse vídeo é pra você que estava cansado. Vai ao altar e revigorar sua força. Esse convite é pra você. Viu tudo desmoronando, mas Jesus fala: tudo pode cair, mas deixa o altar intacto. Esse vídeo é pra você. Não faz sentido se entregar. Não faz sentido entregar o seu Isaac. Mas Deus, Ele te convida. O altar tá pronto. A gente já andou até aqui. O altar tá preparado. Tá tudo pronto. E o sacrifício, Deus há de prover o cordeiro. E Deus, Ele provê. Assim como foi Abraão, ele proveu o cordeiro. Deus, Ele vai prover aquilo que estava faltando em você, porque tudo que falta em nós sobra em Jesus. Esse vídeo aqui não é teologia da prosperidade, que você vai prosperar isso e aquilo, não. O evangelho não é sobre conquistas. O evangelho não é sobre você crescer. O evangelho é sobre você diminuir e Jesus crescer. A sua maior promessa é a presença de Deus todos os dias. O evangelho, ele é sobre uma vida de dependência em Deus. O evangelho é sobre entrega. O evangelho é sobre Cristo. O evangelho, ele é puro e simples, porém profundo. O meu convite para você hoje: permaneça em prosseguir e prossiga em permanecer.